Tudo bem? Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos. Hoje é dia 22 de maio, agora 9 horas e 45 minutos, hora de Brasília. Tudo bem? Deus abençoe todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família. Deus abençoe o teu casamento, Deus abençoe o teu relacionamento, teus filhos, tudo que você tem, teu cachorrinho, teu gatinho. Seja abençoado em nome de Jesus. Tá tudo bem aí? Tá tudo bem aí? Bom dia, pastor, todos os irmãos. Deem seu like. Gostaria de saber se haverá algum evento no aniversário. No aniversário da igreja, sim. 11, 12 e 13 de julho haverá um congresso na igreja. Não vai ter festa, tá? Vai ser uma festa para Jesus aí só. A gente vai ter culto aqui em Guaratuba sexta, sábado e domingo, 11, 12 e 13. Me parece que sexta-feira é a missionária Kate que vai pegar, sábado é o pastor Edilson e domingo é o pastor, tá? Vão ser 3 dias. Sempre que a gente fez aniversário, desde que a gente começou a nossa igreja, nós fazíamos congresso, porque a gente não tinha dinheiro, não podia fazer nada. Então a gente fazia congresso. Sempre fizemos. Nossos primeiros 14 anos, ou 13 anos, antes da gente começar a fazer a festa, a gente fazia congresso. E todos os congressos, desde que eu comecei a igreja, a gente fazia sexta, sábado e domingo, e daí a missionária Kate pregava na sexta, o pastor Edilson no sábado, e o pastor no domingo. Sempre foi assim, quando a gente ainda não era conhecido, né? Então eu resolvi trazer novamente aquilo que sempre foi, entendeu? Trazer novamente aquilo que sempre foi. Fui cortar o cabelo ontem, hoje tá mais curtinho, né? Meu cabelo tá melhor. Agora eu tô com bastante cabelo, porque eu tô usando os nossos produtos da Alobela, né? E eles fizeram meu cabelo. Eu falo, as pessoas não acreditam, né? Mas você olha meu cabelo, ó. Lembra como eu era careca? Olha como voltou todo o meu cabelo. Meu cabeleireiro se assusta e fala: meu Deus, pastor, o que você fez? Você tá cheio de cabelo. Eu não tô fazendo propaganda, eu tô te falando, né? Você que tá com problema no teu cabelo. Eu comecei a usar os produtos o magnésio quelado e outras coisas aí, né, que melhoram a nossa, o colágeno, essas coisas, né? Tudo melhora o teu cabelo, tudo, né? E eu tive uma melhora nas minhas unhas, no meu cabelo, assim, extraordinário, né? Depois que eu comecei a tomar creatina, o colágeno, né? Melhorou muito, né? E agora eu posso cortar meu cabelo baixinho de volta. Antes eu não podia, que se eu cortasse meu cabelo baixinho, ficava quase umas falhas já aqui no meu cabelo, né? Já tinha quase umas falhas já, né? Oi, Guilherme Sequim, bom dia, meu queridão. E agora meu cabelo voltou a crescer, tá assim, né, intenso, tô bem feliz, né? Eu posso cortar ele curtinho de novo, que não fica mais aquelas, né? Se você me vê todo dia aqui, você já percebeu, né? O quanto melhorou já o meu cabelo. Tô impressionado mesmo, é realmente incrível, né? Realmente incrível, né? Deus é bom. Vocês já... Vamos ler o texto. A gente leu Marcos ontem, 14, do verso 66 ao 72, quando Pedro negou Jesus, né? A gente já conversou sobre isso aqui ontem. Vocês assistiram a oração no monte ontem? Assistiram a oração? A gente passou 8 horas da noite, como se fosse ao vivo, né? Vocês assistiram aí? Tava bem legal, né? Bem legal, né? Eu fiquei bem feliz, assim. Deus falou bastante comigo na oração do monte. Bastante. E eu louvo a Deus, né? Eu louvo a Deus. Louvo a Deus. Deus falou bastante com a gente. E você sabe que eu achei bem legal, né? Porque já fazia 90 dias que estava sem chover no sítio, né? Uma chuva boa, 90 dias. Que eu tinha dado uma outra chuvinha, mas muito pequenininha, que não deu para molhar bem a terra. Então as nossas plantinhas estavam sofrendo bastante com a falta de chuva. E lá no monte Deus falou para mim, a gente tinha feito... Lembra que eu falei para vocês que a gente tinha semeado o pasto lá, né? Aveia, umas outras coisas lá bastante, né? A gente gastou... E é uma coisa cara, não é uma coisa barata, né? Pra gente fazer, porque não tem, né? Então a gente vai semear, depois ele vai renascendo, você não precisa plantar mais. Mas a primeira vez é bem caro para você fazer. E não chovia, aí o Branco falou para mim, né? Ele disse: puxa, primo, a gente precisamos da chuva, né? Que Deus mandasse uma chuva para nós, né? Eu falei: não, vamos orar, Deus vai mandar chuva. E aí no monte, Deus falou para mim, ele disse assim: o homem semeia, mas quem manda a chuva sou eu. Ele disse: não se preocupe, que ainda essa semana a chuva vai chegar. E começou a chover já, faz 2 dias que está chovendo lá, né?
E choveu bastante, bastante, molhou bem, então já brotou todo o nosso pasto. Fiquei bem feliz, né? É legal, Deus fala e já faz as coisas, né? Fala e faz, né? Muito legal, né? Muita gente. Você participando conosco, orando junto, né? Você orando junto, você vai receber a unção junto. Você sabe disso, né? Você sabe que o pastor é seu pastor é penteca, né? Você sabe disso. Nós oramos, desce o manto, Jesus fala, a gente ora, a gente consagra a nossa vida para ir para o monte, todo mundo, né? Pelo menos nós, os obreiros, né? A gente jejua durante a semana, se prepara durante a semana para ir para o monte. A gente está fazendo uma quebra de maldição lá, você sabe disso, né? Por isso nós estamos fazendo uma campanha no monte, fazendo pela aquisição da nossa igreja em Curitiba, esse é o propósito da nossa oração no monte, e para uma quebra de maldição lá nas terras que tem ali, naquele lugar, naquela região, né? E então a gente vai, todo mundo vamos para lá, jejuando, orando, e esse final de semana a manifestação espiritual foi muito forte, né? Muito forte. Deus mandou fogo do céu lá, queimou a obra de magia negra, queimou. Eu vi demônios se levantando da terra e andando, indo embora, assim na estrada, indo embora. Foi realmente extraordinário. E quando você está junto, você está em oração, está no mesmo espírito, né? Você vai receber também, entendeu? Você vai receber na tua casa, você vai receber na tua vida, né? Só você precisa se preparar sempre, né? Você precisa estar preparado para fazer as campanhas conosco, as orações conosco, né? E você vai ver aí o poder de Deus se manifestar na tua casa, na tua vida, porque mesmo, você veja como Deus é extraordinário, né? A Bíblia diz que Deus é o Deus de perto e o Deus de longe, né? Então, mesmo você não estando no monte, você sente a unção, a presença de Deus dentro da tua casa, porque é pela tua fé que você participa, né? Entendeu? Tem gente que fala assim, mas como é que pode? Eu falo para as pessoas assim, gente, faz quantos anos que Jesus morreu? Quantos anos que ele ressuscitou? Quando nós estamos pregando a palavra sobre Jesus morrer e ressuscitar, você não sente aquele poder de Deus no momento em que ele ressuscitou? E faz 2000 anos, então por que você não, se você tiver fé, você vai sentir o poder de Deus manifestado na oração de sábado? Entendeu? Você vai sentir isso, você vai receber isso, né? Você vai receber essa ação espiritual que é gerada, né, pelo poder de Deus e junto com a tua fé. É assim que as coisas são, né? Então a gente vai ver, Deus falou muita coisa. Você sabe que eu depois que acaba, assim, até no momento ali, mas eu não lembro das coisas que Deus fala para mim. Principalmente quando Ele usa a minha vida, eu não consigo lembrar. Mas depois, agora, né, que a gente tem a tecnologia, que a gente está gravando todas as orações do monte, eu louvo a Deus que depois eu posso ouvir e lembrar das coisas que o Senhor falou. E fica documentado, né? Fica documentado porque quando elas acontecem, tá lá documentado, né, que foi feito, né? Entendeu? É isso aí. Claro que pode. Jânia Almeida, exatamente o que o pastor está falando. Você pode, né? Renato Martins, obrigado pela tua oferta. Deus abençoe. Jorge Adriano, obrigado pela tua oferta. Deus abençoe. Eu que agradeço você confiar no pastor e vir congregar na nossa igreja, tá, Jorge? É uma honra para mim ter vocês aqui comigo. Tá bom? Deus abençoe vocês muito e muito, 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 né? Foi uma oração muito intensa, né? Muito intensa. A oração de monte é muito intensa, né? Muito intensa, não é qualquer coisa, né? Entendeu? Mari Hermes, pastor, sobre as profecias de uma nova enfermidade, Deus falou algo para o senhor? Ainda não. Eu te mandei um negócio ontem. Tá. Esse aí. Eu vou ler primeiro aqui o texto, depois eu quero te falar sobre uma profecia. Berger Hasser, é Racer, né, Berger? É Racer que fala, né? Deus abençoe, tá, querido? Bom dia. Antônio Edmilson Moreira, bom dia, Deus abençoe. Depois eu quero falar sobre uma profecia de 1954 para vocês, tá? Antônio Edmilson Moreira, Deus abençoe. Depois eu quero falar sobre uma profecia de 1954, eu achei ela ontem, e eu quero um pastor americano, e eu quero trazer para vocês depois, mas primeiro eu quero ler, daí a gente vai falar sobre isso um pouquinho, tá?
eu acho que é pertinente. Eu fiquei impactado ontem de noite. Eu cheguei tarde em casa ontem, eu tô meio cansado, eu fui dormir quase 2 horas da manhã, mas tá bom, né? Tinha muita chuva na estrada, bem difícil para vir embora. Mas enfim, vamos ler capítulo 15 de Marcos. A epígrafe diz assim, ó, Jesus perante Pilatos, tá? Vamos lá? Sim, Rosana, precisa se preparar espiritualmente. E não é qualquer um que pode ir numa oração de monte forte assim, né? Não é qualquer um. 15. E logo ao amanhecer, 15:1, tá? Logo ao amanhecer, os principais sacerdotes, os anciões e os escribas e todo o sinédrio tiveram um conselho e, amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. 2. Pilatos lhe perguntou, tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe, tu o dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo, nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa costumava soltar-lhe um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado, Barrabás, que, preso com outros amotinadores, tinha num motim cometido uma morte, ou seja, era um assassino. 8. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhe tinha feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo, quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. Pilatos, respondendo, lhes disse outra vez, que quereis, pois, que faça daquele que se chama rei dos judeus? E eles tornaram a clamar, crucifica-o. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença, que a tua mão, Senhor, poderosa, esteja sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, que o Senhor dê para nós o entendimento, o discernimento da tua palavra, que ela possa, meu Deus, ser revelada aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do teu coração. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude. O Senhor nos abençoe, dando para nós a compreensão, o entendimento, que a palavra possa descer de uma maneira simples e que todos nós, Senhor, possamos entendê-la e compreendê-la. Eu peço, Deus, que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça e quebrante, Senhor, o nosso coração, para que a gente entenda e compreenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. A gente percebe aqui nesse princípio de texto, né, com o contexto, a gente percebe. Pilatos lhe perguntou, tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe, tu o dizes. Jesus nunca disse que era o rei dos judeus. Célia Carvalho, obrigado. Deus abençoe. Jesus nunca disse que ele era o rei dos judeus. As pessoas diziam isso. Entendeu? Ele nunca disse isso. Veja esse primeiro aspecto do texto, esse primeiro versículo fala para nós o seguinte, tem muita coisa que são as pessoas que dizem, não foi Deus que disse. Entendeu? Muitas coisas que você ouviu na igreja, muitas coisas que você ouviu pessoas pregarem por aí, entendeu? Não foi Jesus que disse. Tela, o Gabriel vai colocar, as meninas, se vocês puderem colocar aqui, ó, o WhatsApp para alguém entrar em contato, por favor, tá? As crianças vão pôr aí para você entrar em contato pelo WhatsApp, tá, Tela? Para você poder ser membro da igreja. Então veja que Jesus, quando ouve Pilatos falar, dizendo, tu és o rei dos judeus, ele diz, cara, é você que está falando isso, eu nunca disse isso.
Então tem muita coisa que você ouviu na igreja, tem muita coisa que tem pastor dizendo, que tem pastor pregando, que não foi Jesus que disse. E você ouve os caras subir sobre o púlpito ou ir no púlpito e dizer assim, Deus disse que isso, Deus não disse nada. E Deus não disse nada, irmão. Continua se repetindo a história. Os sacerdotes estão falando, mas não foi Deus que disse. Entendeu? Mas não foi Deus que disse, irmão. Então tem muita gente dentro da igreja replicando ensinamentos que não são a sã doutrina, entendeu? Replicando isso, quando na verdade não foi Deus que disse. Tá? Saúde, Gabriel. Então toma muito cuidado com as coisas que você fala por aí, que não estão contidas, escritas na palavra de Deus. Porque quem está replicando isso são os homens e não Jesus. Tá? O 3 diz assim, e os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos interrogou outra voz, dizendo, nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Por que Jesus não falava nada? Porque era mentira. Por que Jesus não falava nada? Porque ele vai esperar o momento certo de falar. Porque no momento em que houver o julgamento, entendeu? No momento em que houver o julgamento, todas essas coisas serão postas diante de quem falou. A Bíblia diz que as pessoas terão que dar conta de todas as palavras que saíram da sua boca. Preste atenção no que eu estou te falando. Que as pessoas vão ter que dar conta de todas as palavras que saírem da sua boca. Olhe como isso é uma coisa forte, irmão. E tem muita gente falando coisas de outras pessoas que não sabe, que não conhece, que nunca viu. Não é? E vai ter que dar conta disso diante de Deus. Entendeu? As pessoas se levantam para falar de você, para bater em você, para falar coisas que não são verdadeiras. O teu advogado é Jesus, irmão. Eu sempre falo isso para todo mundo. Pastor, você não vai se defender, os caras estão falando mal de você. Eu falei, irmã, deixa que fale. Meu advogado é Jesus. Se é verdade que os caras estão falando, Jesus não está na minha vida. E eu sou um mentiroso. Se é verdade que os caras estão dizendo. Então você não olhe para mim, olhe para as minhas obras. E você vai ver quem eu sou. Olhe para as obras dos caras. Olhe para a pessoa que está falando mal de mim. Quem é essa pessoa? Entendeu? Olha para quem está falando mal de você, veja quem é a vida daquela pessoa. Não é, irmão? Olha para as minhas obras e você vai ver quem eu sou. Olha para as coisas que eu faço e você vai ver quem eu sou. Eu falei para você, faz umas 2 semanas que eu te contei aqui, que os fiscais da prefeitura foram na casa que a gente está fazendo, na casa do Eric. Entendeu? Chegaram lá na frente e olharam e falaram, cara, mas... todo mundo conhece o Eric, sabe que ele é um menino, ele é meu funcionário agora, faz algum tempo. A Jennifer também, eu contratei ela, eles cuidam, a Jennifer cuida da igreja, o Eric é nosso motorista. Eles trabalham conosco e a gente está fazendo a casa deles lá. E todo mundo conhece ele. E os caras passaram e falaram, nossa, que bruta casa você está fazendo aí, que bonita, né? Porque é uma construtora, tá cheio de gente trabalhando. Ele falou, não sou eu que estou fazendo. Ele disse, em primeiro lugar é Deus que está me dando. Em segundo lugar é o meu pastor. O cara falou, o quê? Que pastor? Pastor Santo está fazendo isso aí para você? Ele falou, é o meu pastor. Me deu de presente a casa. A gente vem todo dia aqui orar, agradecer a Deus. Porque Deus moveu o coração do meu pastor e ele está dando a casa para a gente. Aí o cara falou, não acredito que aquele cara dá as coisas para os outros. Então quem é que fala de você para as pessoas? É você? Não.
É o seu testemunho e você precisa aprender isso. Entendeu? Você precisa aprender isso. O seu testemunho vai falar da sua vida. Entendeu? O seu testemunho vai falar da sua vida, irmão. E você tem que aprender. O Gabriel trouxe um videozinho aí da casa que a gente tá fazendo, a laje da casa aí. A gente fez um radier, né? Porque ali é um lugar muito mole. E daí a gente fez uma laje, uma radier, né? Só apareceu até a Lohane. Entendeu? E os caras vão lá e ficam de cara. Sabe por quê? Porque os caras falam assim, o pastor Sandro é milionário, o pastor Sandro é rico, explora as pessoas. Todo mundo fala isso de mim. Entendeu? Explora as pessoas, porque não sei o quê, porque o pastor Sandro anda de carrão, porque os caras falam, você não tem noção como as pessoas falam mal de mim. Quem não me conhece. Entendeu? Então você acha que as pessoas não vão falar mal de você? Você acha que as pessoas não vão falar mal de você, irmão? Mas quando as pessoas veem as tuas obras, olha como é que tá já a casa aí, ó. Fez um videozinho, Gabriel trouxe um videozinho. Olha que altura que já tá a casa, ó. Tá ficando bacana, ó. Olha aí, ó. Bagualado, ó. Um videozinho já de como é que tá ficando a casa aí. Bem legal, ó. Que bonita que tá ficando. Casa bem legal, bem bacana. Já tá andando rápido aí, ó. A gente comprou uns tijolos bem grandão, né? E tá indo rapidinho a casa. Bem bacana. Logo nós vamos acabar. Em nome de Jesus. Ele que vai morar lá para de encher meu saco. Né? A gente tá mandando bala. Aí os caras vão lá, veem as coisas que nós estamos fazendo. Entendeu? Já mandaram para você a da casa da irmãzinha dos cachorrinhos lá? Já não tem dela? Tem, pega dela lá para mostrar pra galera. Aí tem uns videozinhos da casa da irmã dos cachorrinhos. Nós já estamos fazendo lá também. Lá já estamos fazendo. Da casa da irmãzinha dos cachorrinhos, né? Ela é de madeira, né? Mais simplesinho, porque não dá para fazer outra coisa, né? Entendeu? Não dá para fazer outra coisa. Mas enfim. Então, quem é que vai falar de você, irmão? É a tua boca? Você vai querer o quê? Você vai querer sair se defendendo? Brigar com as pessoas porque os caras estão falando mal de você? Entendeu? Então, é o que eu estou dizendo para você. Quem fala de você é o seu testemunho, irmão. Quem vai falar de você é o seu testemunho, as coisas que você faz. As pessoas podem falar o que quiser de você, irmão. Entendeu? As pessoas podem falar o que quiser de você. E você tem que aprender a andar pros caras. Às vezes eu falo, né? Caguei, né? Porque tem gente que briga comigo e fala, você fica falando palavrão, né? Mas enfim. Você tem que aprender a parar de dar bola pro que as pessoas falam, irmão. Você tem que parar, não pode deixar as pedras atingirem você. A gente está na ponta da volta de Jesus. Deixa eu colocar, tem uma reportagem que eu quero colocar para você aqui. Dá uma olhada aí, irmão. Está dentro do texto aqui. Tudo que eu estou te mostrando, eu estou trazendo dentro do texto para você. Dá uma olhada aí, ó. William Branham, 1954, foi um grande pregador americano. Olha o que esse cara falou. Tem o vídeo, tem o áudio dele. Isso está no Instagram, talvez você ache. Aí, tá? Talvez você ache. Tem a página do cara aí, ó. Se você quiser, você tira um print, você vai na página, você vai achar. Caso você queira ouvir o cara falando, a pregação do cara na igreja, tem o áudio aí, tá? Em 1954, William Branham profetizou algo que poucos ousaram repetir. Que viria um tempo em que o sistema religioso americano se uniria ao papado romano, formando a imagem profética da besta. A América daria respaldo ao poder do Papa, e isso marcaria a queda final da igreja moderna. Branham alertou sobre a apostasia, a perseguição aos verdadeiros crentes, o juízo sobre os Estados Unidos e a preparação para a vinda de Cristo. Uma noiva fiel se levantaria, separada do sistema corrompido. O tempo chegou, você está preparado? Olha a profecia do cara, que quando o Papa americano chegasse, olha isso aí, irmão.
1954 o cara profetizou isso. 1954 viria o juízo sobre a América. E já começaria a haver um alinhamento entre as igrejas se unindo umas com as outras. Olha isso aí, irmão. Se unindo umas com as outras. E no meio dessas se levantaria a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Charrua, bom dia, obrigado. E aí se levantaria a verdadeira igreja de Jesus Cristo. 1954 o cara falou. Iniciando a preparação para a volta de Jesus. Entendeu? Olha que extraordinário, irmão. Olha que extraordinário isso. Tá? Então tem a página aí, se você quiser tirar um print, ó. Acho que é Elimar Gomes Alves, tudo junto, tá? Elimar Gomes Alves, tá lá na página dele no Instagram. Se você quiser, você vai achar. Ou você pode digitar no Google, né? Profecia de William Branham. Desculpe. Profecia de William Branham de 1954. Digita no Google e você vai achar. Tá? Então, nós, pastores, atenção você que gosta de estudar, você que é um apologeta, dá uma olhada, irmão. Está se cumprindo na risca a profecia do cara. Tá? Isso é 1954. Ela tá aí, tem o áudio do cara pregando e falando. Quando o Papa americano chegar... irmão, nós estamos nos dias da volta de Jesus, já estamos andando. Quando eu disse, né? Eu disse para vocês aqui que a nossa geração é a última, né? Isso, Aldrin, vê se você acha para colocar no Fortes Profecias aí. Eu só vi no Instagram, não sei se tem já, mas dá uma olhadinha, tem lá. Para ir fazendo a tradução, né? A tradução do cara não é muito boa que tá no vídeo, ainda dá para fazer uma melhor, mas é extraordinária, irmão. Entendeu? É extraordinário. Alessandra, bom dia. Entendeu? É que tem muitos sinais ainda para acontecer, né? Não quer dizer que Jesus vai voltar amanhã. Ainda tem muita coisa para acontecer. Nós estamos no princípio das dores. Então, o Papa americano chegou, ele vai começar a alinhar as coisas. Lembra que eu falei para você que eu falei que ia vir um conservador, que o cara ia santificar a igreja? Lembre do que eu falei para você quando eu disse para você antes de escolher o Papa, eu disse, ó, para mim não é o negão que vai vir. É um Papa conservador que vai vir para fortalecer a igreja, porque se os caras quiserem fazer com a igreja morta, que a igreja católica está morta na Europa, em todo lugar, morta, do jeito que está, não vai dar boa. Então os caras vão ter que levantar a igreja para ter autoridade. Eu lembro que eu falei para você, vão trazer um conservador, e trouxe mesmo, é o cara aí, ó. Entendeu? Então, coisa tá... Tem as fotinhas aí, Gabriel, já conseguiu? Eu vou colocar para você umas fotinhas da casa da irmã dos cachorrinhos. Tem uns videozinhos aí, ó. Olha aí, esse é o madeira chegando, ó, o pessoal descarregando as madeiras para fazer a casa dela. Essa aí é a terra que a gente está fazendo o aterro lá. Olha aí como é que é a entrada da casa da irmã. A casa é lá nos fundos desse mato aí, ó. Lá nos fundos desse mato aí. Aí o pessoal carregando as madeiras para fazer a casinha dela. A gente já começou a fazer a casinha dela, tá? A gente já começou, irmã dos cachorrinhos, ó. Essa terra aí a gente tá pagando um cara para ele puxar, tá fazendo aquele caminhozinho que você tá vendo ali, ó. É a gente que tá fazendo com aterro, porque não tinha, você andava na lama, ó. Então esse caminhozinho aí é o nosso pessoal que já tá fazendo para poder entrar na casa dela. Porque não tinha e eles andavam na lama aí. Não tinha como andar, então nós estamos fazendo aí. Agora a gente vai conseguir achar uma pessoa para trabalhar, que aqui é difícil pra caramba, né? Você via que tinha um monte de tábua onde os caras andavam antes. Ó. A gente está fazendo um aterro para fazer uma calçada aí para eles poderem entrar lá atrás. Ó. E agora a gente comprou mais uns caminhões de terra e arrumou uma pessoa para puxar essa terra, que isso aí é difícil, né? Essa mão de obra aí não é fácil. E a gente então está fazendo. E você vê que é bem ruim de entrar, né? Tem bastante lama ali, é bem complicado.
Olha, mas esse videozinho vai mostrar para você ali. A gente já fez a laje embaixo da casa para fazer um piso, né? Bem sequinho. Você pode colocar o outro aí, né? O pessoal chegando, ó. O irmão Fernando deu uma... Ali já tá o piso feito, ó. Tá vendo que a gente já tá fazendo o piso, colocando as coisas para fazer o banheiro e tal, né? Já tá aterrando em volta, nós vamos fazer uma coisa um pouquinho maior, né? Aí onde é a casinha dela, né? Vocês estão vendo aí a situação que ela vive, né? E ali do lado é onde a gente vai... Olha, essa é a casinha dela, onde ela vive hoje, né? E essa aqui é onde a gente está fazendo. Olha aí, né? E aqui é onde a gente vai fazer ali do ladinho, né? Tá bom já, Gabriel, deixa aí, já tá beleza. Então, de novo, né? A gente vem aqui, ó. A gente tá falando de testemunho, né? Por isso eu tô mostrando isso aí, a gente tá falando de testemunho. Mas 5. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. 6. Ora, no dia da festa, costumavam soltar um preso qualquer que eles pedissem. 7. Havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha num motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começava a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. 9. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhes disse outra vez: Que quereis? Pois que eu faça daquele a quem chama rei dos judeus? E eles repetiram. E eles tornaram a clamar: Crucifica-o. Gente, a multidão, ela nunca é a voz de Deus. Essa conversa essa conversa de que a voz de todos é a voz de Deus é uma mentira desgraçada aí. Entendeu? É uma mentira miserável, não é um troço fácil, né? Então, você tem que cuidar com a voz que você vai ouvir. Você vai ouvir a voz do povo ou você vai ouvir a voz de Deus? E é difícil você identificar, porque tem um movimento de manada quando todo mundo segue aquele negócio lá. Segue o líder, né? E às vezes o líder está buscando a sua vida e não a ação de Deus, a comunhão com Deus. E acaba carregando todo mundo para um lugar que não é bom. Entendeu? Esse que é o negócio aí. Então a gente tem que cuidar muito com a voz que a gente está ouvindo, irmão. Tem que ter discernimento, tem que ter oração. Você não pode fazer as coisas sem você ter uma confirmação da parte de Deus. Eu recebi um casal de Londrina no domingo na igreja, na comunhão da igreja. Eles eram de uma outra igreja, o irmão era tesoureiro da igreja. E eles participavam da igreja e ele começou a participar aqui com a gente. E ele começou a questionar as coisas que os caras falavam, as coisas que os caras faziam, porque ele começou a aprender a Bíblia e viu que os caras estavam fazendo era tudo errado. E aí ele orou a Deus e disse assim: Senhor, se é para mim ir para a igreja do pastor Sandro, o senhor tem que me dar um sinal. Olha a oração dele, domingo ele veio conversar comigo. E ele disse: pastor, fazia mais de 3 anos que eu não conversava com a minha irmã. E aí eu orei em pensamento, como o senhor ensinou, e eu falei assim: Jesus, se é para mim ir para a igreja do pastor Santos, o senhor faz a minha irmã ou me mandar uma mensagem, ou ligar para mim. Porque faz 3 anos que eu não falo com ela, teve umas brigas e umas coisas, ela não falou nunca mais comigo. Então, se ela ligar para mim e falar comigo, eu vou considerar como teu sinal que é para ir para a igreja. Ele disse que ele terminou a oração, levantou, a irmã dele ligou. Ô, mano, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Então você tem que aprender a pedir um sinal para Deus sobre tudo que você vai fazer. Entendeu? Tudo você tem que buscar um sinal de Deus, tudo você tem que buscar a orientação de Deus. Tudo, irmão, você tem que fazer dessa maneira. Tudo você tem que fazer dessa maneira, com oração, com busca, com jejuns, com santificação. Entendeu? Então, quando a gente está na direção de Deus, a Bíblia diz, você tem que aprender isso, que a bênção de Deus não traz dor, irmão.
Entendeu? Pode, Ana Paula Marques. Pastor, quando o senhor ora por enfermidades, nós podemos representar familiares? Pode, se você crê, você pode. Então a gente busca a orientação de Deus, a gente busca a presença de Deus. Você não busca o que os outros falam, o que as pessoas acham. Isso aí é problema de cada um. Entendeu? A tua salvação é individual. E a tua salvação depende de você. Então quando você busca a presença de Deus, quando você busca a ação de Deus na tua vida, irmão, Salão Cia da Beleza, bom dia, pastor, Pai de Jesus, ontem fui curada na oração da manhã, que legal, Deus abençoe, louvado seja o Senhor. E a gente não vai se enganar, a gente não vai se confundir, a gente não vai se perder no meio do caminho, meu querido e minha querida irmã, porque a gente está seguindo o homem. Não, você não pode seguir o homem, você tem que seguir o Espírito Santo de Deus. O crente não anda por sentir, eu senti de Deus. Não. Não. Carona Mob, aplicativo de utilidade urbana. Bom dia, Deus abençoe você. Sinal, estou ensinando. Pede um sinal para tudo que você vai fazer. Senhor, eu tô com vontade de abrir uma empresa, eu vou colocar em oração, só vou abrir quando o Senhor falar para mim que eu posso. Você coloca para Deus, faz como Gideão. Põe a lãzinha para fora. Não é? Josinei Moreira, obrigado, Deus abençoe você, meu queridão. Você pede a bênção de Deus. Senhor, o Senhor me dá um sinal. Esse aqui, ó. Jesus vai te dar. Se for de Deus, ele vai te dar o sinal. Entendeu? Me mostra no sonho, Jesus. Me dá um sonho para eu saber que és tu. Se eu sonhar com esse troço aqui... Entendeu, irmão? O Zeni Miller, me inscrevi para ser ovelha, mas não tive resposta. Irmão Zeni, o Gabriel tá mandando um WhatsApp para você aí já, tá? Entendeu, irmão? Pastor, Deus pode usar alguém para falar com você? Pode, claro que pode. Deus pode usar um profeta, Deus pode usar uma mula. Deus pode usar. Claro que pode. Claro que pode. Deus pode usar. Né? Deus pode usar o pastor aqui de manhã. Vou te dar um exemplo aqui. Uma pessoa veio conversar comigo e falou, pastor, eu orei de noite, porque eu estava com uma questão com Deus. E eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor me dê uma resposta nisso aqui. Ela disse que no outro dia, eu aqui no estudo, eu estava ensinando aqui, conversando, brincando, dando risada. De repente eu parei e falei, você que pediu uma resposta para Deus. Deus mandou eu te dizer aí, é isso aqui, ó. Ela quase teve um infarto lá na casa dela. Entendeu? Quase teve um infarto. Tá? Não, deixa eu falar para vocês, a pastora Alden está avisando, se você quiser ser membro da igreja, você não adianta você se inscrever no site, você tem que conversar com as irmãs aqui. Tá? Paz a todos os irmãos. Maria Helena, pastor, minha nora ficou curada de uma forte enxaqueca ontem à noite na oração do monte. Agora de manhã ela me disse. Legal, né? Glória a Deus. A unção foi forte aí, né? Entendeu? É isso aí. Gabriel, dá uma olhada no vídeo depois aos 49 minutos e 9 segundos do vídeo da oração do monte. Dá uma olhada lá. Depois o Gabriel vai olhar, tá, irmã? Ver o que aconteceu isso aí. Tá? Então, a gente precisa buscar uma direção de Deus para a gente ter convicção de fé daquilo que nós estamos fazendo, de fato, provém de Deus. Então, não faça as coisas no afogadilho, não faça na corrida, não tenha pressa para as coisas de Deus. Faça como eu faço, irmão. Faça como eu faço. Eu estou fazendo campanha de oração para Deus me mostrar o que eu devo fazer. E já vai para 2 meses que eu estou na campanha de oração. Entendeu? Vai para 2 meses que eu estou fazendo essa campanha de oração, porque eu estou buscando uma direção de Deus. E eu não fiz nada, não estou fazendo nada, estou esperando Deus me direcionar. Como eu devo fazer? Eu já sei o que eu devo fazer, mas eu não sei como. Então eu estou orando para que Deus me mostre como eu devo proceder. Então eu oro durante a semana e no sábado eu vou orar no monte com toda a minha igreja, com todos aqueles que vão comigo na igreja, na oração. E ali a gente está orando,
né? Fátima Aquino, conversa com as administradoras aí, ó. Elas estão aí, é só você conversar com as moderadoras, elas vão te ajudar aí, tá? Você vai conseguir. Tem que clicar em cima dos links que ela está colocando para você conseguir falar com elas. Tá entendendo? Então eu estou aqui te ensinando como é que você faz, como que a igreja primitiva fazia, como Jesus ensinou a gente a fazer. Jesus queria falar com Deus, ele ia para o monte, ele ia orar no monte. Né? Tem gente preguiçosa que fala assim, mas a igreja é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é. Entendeu? Não é. Ô Rodolfo, nós já temos gente aí na área, nosso Alex, que é o nosso chefe de TI. Aí nós temos mais o Thiago, mais o Gabriel, mais a Aldrin. Nós temos uma galera aí no TI forte aí. Nosso time é forte aí. Desenvolvimento de projeto. Forte a nossa galera. E Alfredo Cruz, obrigado. Pastor, minha esposa Rai está fazendo aniversário hoje, Belém do Pará. Estamos ligados todos os dias na manhã com Deus, desdobramentos. Alfredo, um beijo. Rai, beijo. Deus abençoe você. Feliz aniversário. Entendeu? Então a gente precisa buscar de Deus. Eu estou ensinando você o que eu faço. Tá? E eu estou ensinando vocês a fazer as coisas como eu faço. Se você quer ser de fato meu discípulo, né? Você quer andar segundo aquilo que Jesus me ensinou, você pode. A Bíblia diz assim, ó, ide e fazei discípulos. Eu estou fazendo discípulos para Jesus, mas você vai ser meu seguidor, você vai me seguir. Para te ajudar a encontrar Jesus, você vai encontrar. Né? Então busque os meus testemunhos, aquilo que eu estou te ensinando, e você com certeza vai chegar lá. Tá bom? Vamos orar? Vamos lá orar? Eu preciso tomar café que eu estou azul já. Link do Telegram está na descrição do vídeo para falar com as moderadoras, tá? Na descrição, é descrição que fala? Na descrição do vídeo, eu não sei como é que é isso aí, porque eu não entendo, né? Mas tá aí, tá? Pra você achar. Tá bom? Tá aí. É isso aí. Vamos orar então? Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença. Eu peço, Deus, na autoridade e poder do teu nome, para que o Senhor nos alcance com o teu poder e com a tua graça. Meu Deus, que a tua palavra possa nos dirigir e nos direcionar segundo a vontade e o desejo do teu coração. Nos ensina para que sejamos ensinados teus. Em nome de Jesus, eu te peço, Deus, que o Senhor possa colocar a tua mão sobre as nossas vidas e nos abençoar, segundo a vontade e o desejo do teu coração. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a água que os irmãos estão colocando diante de ti, que o Senhor abençoe o azeite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o nosso azeite, Pai, para que ele seja santo. Quando bebermos dessa água, sejamos alcançados pelo nosso milagre, segundo a vontade e o desejo do teu coração. Em nome de Jesus. É assim que oramos e te agradecemos. Amém e amém. Depois a gente volta para o desdobramento, conversa mais um pouquinho, tá bom? Beijo para vocês, Deus abençoe todo mundo. Obrigado pelo carinho, até depois. Tchau.